Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui nesse canal eu ajudo pessoas com fobia social a dominar a habilidade de interagir e se comunicar sem ansiedade. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e o tema de hoje é o medo que paralisa o fóbico social. Mas antes de entrar no nosso tema, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as notificações e deixe seu like. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas, beleza? É normal sentir ansiedade? O que você acha? É possível você combater o medo? Existe algum remédio que possa acabar com o nosso medo? Essa e muitas outras perguntas nós vamos responder nesse vídeo. Bom, o medo é uma resposta automática do ser humano. Esse medo ele pode ser real, hipotético ou imaginário. Imagine que você, falando do medo real, imagine você andando numa rua e você encontra um pitbull. E a gente sabe que o pitbull ele é um cão muito feroz, que a sua mordida, né, pode matar pessoas. E é claro, se você está na rua e está diante de um pitbull, com certeza é um perigo mais que real, um perigo iminente, e tudo pode acontecer. Então, sim, é normal, né, você sentir medo diante dessas situações, como por exemplo do pitbull. E o perigo, né, ele envolve em três esferas, tá? Então você pode ser na esfera física, na esfera psicológica ou na esfera social, que no caso da fobia social é mais voltado para a área social, para a esfera social. E o medo ele pode interferir no nosso julgamento e nas nossas decisões do nosso dia a dia. E eu quero falar, né, um exemplo para vocês. Então, imagine que você está no Nordeste, naquele calor de 40 graus, e você quer de alguma maneira, de algum jeito, você quer se refrescar. Pelo menos você quer uma piscina, né? Ficar ali durante ali algumas horas para se refrescar, né? Porque o calor é demais. Mas vamos imaginar que você está num local onde tem um rio e você vê esse rio belo, bonito, com um trampolim. E aí você começa a imaginar, a questionar, né, a analisar a situação. Bom, será que eu devo nadar nesse rio ou não? Será que eu devo pular? Mas e se tiver um jacaré nesse rio? Esse jacaré ele pode me atacar? Se tiver uma cobra d'água, que é possível, né, que aconteça, se você está no meio da natureza, no meio de uma floresta, todos esses animais são possíveis. Mas eu não sei, será que eu devo nadar? E se esse rio for muito fundo? Se eu não conseguir achar o chão, né, desse rio, eu posso me afogar. E se acontecer se der uma cãibra? Então, vários pensamentos negativos começam a surgir. E se eu pular nesse trampolim e tiver uma madeira embaixo, eu posso me machucar, me ferir, bater a cabeça, ou se tiver alguma pedra no local. Então, são vários pensamentos que vão surgindo. Passa alguns minutos e você vê um grupo de jovens, um grupo de garotos chegando.
E aí você vê esses jovens tirando a camisa e pulando na água, nadando, pulando no trampolim. Mas por que que esses jovens tiveram tal atitude, né? Então a gente pode pensar o seguinte: quando você sente confiante e seguro, você não vai focar no perigo, você não vai focar na ameaça, no perigo iminente, e sim você vai focalizar toda a sua atenção aonde? No divertimento do momento. Foi o que esses garotos, esses jovens fizeram. Eles não estavam pensando na questão do perigo, o que vai acontecer comigo de errado, de mal, será que eu vou morrer afogado, ou vou passar mal na água, nada disso. Então, quando você está seguro e confiante, você vai e encara as situações. Veja que a questão do perigo, ele sempre vai envolver a percepção onde? No perigo e na ameaça. Sempre num perigo e numa ameaça iminente. De qualquer coisa pode acontecer nesse exato momento. Na questão do fóbico social, sempre está pensando onde? Na ameaça social, o que as pessoas podem fazer de mal, o que elas podem reagir, ou quais são as ações que elas podem ter. Ou elas vão me avaliar negativamente, vão me julgar e eu vou passar muita vergonha. Então, quando acreditamos que somos capazes de lidar com a situação, a gente enfrenta. Só que a nossa percepção, o que ela faz? Ela vê que o perigo é maior do que a nossa capacidade de enfrentamento. Então, a percepção do fóbico social vê o quê? Que o perigo é muito maior e a sua capacidade de enfrentamento ela é menor. Quando achamos que não somos capazes de lidar com a situação social, seja ela qual for, o que a nossa mente, o nosso cérebro fala conosco? Você não pode lidar com essa situação, você tem que recuar, você tem que evitar essa situação para que você não entre em sofrimento, tenha uma grande ansiedade, uma crise de ansiedade, vamos assim dizer. Então, a todo momento, né, a pessoa começa a subestimar a sua capacidade de enfrentamento. Então, na terapia, nós trabalhamos essa capacidade de enfrentamento da pessoa. Nós fazemos o quê? Estimulando para que a pessoa suba essa capacidade. Então, vamos supor aqui, a situação social está aqui. A sua capacidade de enfrentamento está aqui embaixo. Então, vamos reduzir essa ameaça social, trabalhar para que isso ela diminua. Então, a pessoa sente uma vulnerabilidade, uma incapacidade, frágil diante de situações sociais, por isso que a sua capacidade de enfrentamento está muito baixa. E aí, nas sessões, né, trabalhando essas questões, vai fazer o quê? Aumentar essa capacidade. Porque aí, quando eu estou confiante, seguro, eu consigo enfrentar essa situação social, né, e com mais tranquilidade, com mais confiança. Mas para isso eu preciso dar os primeiros passos. Então, é a mesma coisa assim quando você quer falar em público, e isso aconteceu comigo, né? A gente sente um medo, uma inibição muito grande, porque a gente acredita que não tem condição, que não tem capacidade. Então a gente começa enfrentando essa situação aos poucos. E assim,
Às vezes você pode ter essa dificuldade, especificamente nessa situação social, de falar em público, talvez lá na sua infância ou no ensino fundamental, ensino médio, você teve uma situação onde você teve que se expor, até mesmo fazer uma leitura na frente da sala e as pessoas começaram a dar risada. As pessoas acharem engraçado do que você estava lendo e você começou a se sentir mal, a sentir com vergonha, ficou constrangido, ficou com aquela sensação de que as pessoas estariam te avaliando negativamente. E agora, depois de adulto, quando você vai fazer uma apresentação na faculdade ou até mesmo uma participação em uma reunião no trabalho, você lembra dessas situações que você teve lá no passado. Então começa a vir essas lembranças, pensamentos negativos de que realmente, se você voltar a falar na frente das pessoas, as pessoas vão dar risada, você vai passar muita vergonha, as pessoas vão te avaliar negativamente, mesmo sendo pessoas diferentes, ambientes diferentes, mas isso ficou lá registrado, guardado na sua mente. E eu quero dizer que existe uma diferença, tá, entre a ansiedade e o medo, e muitas pessoas confundem. Tá? Então, a ansiedade ela é uma palavra que descreve nervosismo. Nervosismo, apreensão, incerteza, a pessoa sente um desconforto, você vê quando você está diante de situações sociais, mesmo que sejam situações sociais que você esteja acostumado, às vezes você sente deslocado, sente esse desconforto, né? Uma ansiedade leve, não sabe por que está sentindo, mas ansiedade é uma palavra que descreve tudo isso. E podemos dizer assim que a preocupação ela é algo que leva a sua mente lá no futuro. Né? A ansiedade é uma preocupação excessiva, ou seja, você está preocupado com algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, a ansiedade, né, ela é algo muito complexo. Por que é complexo, Alberto? Porque ela afeta de diversas formas, né, a sua vida. Então, você pode ser afetado psicologicamente, fisicamente, você pode ter várias reações físicas, o coração começa a acelerar, às vezes quando o coração começa a acelerar, ter pontadas no coração, algo desse tipo, você pode pensar, tô tendo um ataque cardíaco, né? Tô tendo um problema no coração, você vai lá, faz um exame e vê que não é nada disso, fisicamente não tem nada de errado, ou seja, é uma ansiedade, você está desenvolvendo uma ansiedade. O coração começa a acelerar, a boca seca, você começa a suar, a transpirar, enfim. Você também é afetado de forma emocional. Tá? Então, diversas formas o ser humano ele pode ser afetado e esses sintomas eles são um pouco mais duradouros. Já o medo, ele, como eu disse, é uma resposta automática, é algo básico que todos os ser humano tem. Como assim, Alberto? Sim, o medo ele não é a nossa inimiga, ela é a nossa amiga. Ela está mostrando que algo para você ficar em alerta, tá? Então imagine se você não tivesse medo de um pitbull ou de um leão, você fala, não, eu tenho toda a coragem e vou enfrentar o leão, a não ser que você esteja armado, esteja com uma arma de caça, né, para se defender e tudo mais. Mas imaginou se você não tivesse medo, não, eu vou enfrentar, vou capturar o leão com as minhas mãos ou o pitbull, tá? Então isso
seria muito estranho e trágico, né, para a pessoa. E o medo ele é uma emoção natural, então todos nós sentimos medo, assim como medo, alegria, felicidade, tristeza, nojo, raiva, ele faz parte das emoções do ser humano. Então, é tranquilo com relação a isso, é normal você sentir medo. O problema é quando isso sai da normalidade e começa a se tornar uma rotina, algo do dia a dia. Sentir medo todos os dias, todas as horas, até em situações e eventos que não promovem medo. E eu diria assim que o medo ele é o combustível, tá? Então é ele que alimenta a ansiedade. O medo ele está no centro de todos os estados de ansiedade. Se você for analisar os transtornos de ansiedade, o medo sempre está no centro. E é ele que governa a ansiedade. Então, podemos dizer que a ansiedade, nós temos aí dois elementos importantes. Então, quando eu faço uma avaliação na sessão, eu sempre tenho que olhar esses dois elementos. Você tem que prestar atenção nisso, a ansiedade e o medo. Então, a ansiedade ela é algo mais complexo, mais duradouro, e o medo, né, é ele que governa a ansiedade, é ele que alimenta. Quando a gente está diante de uma situação social, nós vamos ter o quê? O que você tem que identificar? Pensamentos ansiosos, pensamentos relacionados a essa situação social. Então você tem que evocar esses pensamentos e identificar, para depois começar a combater esses pensamentos. Fora os pensamentos ansiosos, nós também temos com relação ao medo, pensamentos relacionados ao medo. Então eu sempre pergunto, nessa situação social, qual é o pior medo que você sente? Qual é a pior catástrofe? O que poderia acontecer de pior nessa situação? E aí nós temos esses dois elementos, os pensamentos ansiosos e pensamentos que vão gerar aí muito medo. Evocando e identificando esses dois elementos, nós vamos trabalhar para que ele diminua, reduza, até você ir ganhando confiança e fortalecendo, ganhando confiança e fortalecendo, né, o seu eu, fortalecendo essa parte. Alberto, muito legal até aqui, você falou aí, né, sobre essa diferença, esses dois elementos importantes. E como que eles se instalam, né? Como que... Eu não sei, né? Eu comecei... lá na minha adolescência, eu interagia com as pessoas normalmente, conversava, tinha muitos amigos, mas agora, depois de uns 2 anos para cá, eu tenho sentido cada vez mais ansioso, com medo. O que será que isso aconteceu, né? Como que isso se instalou na minha vida? Bom, ele pode ser instalado de diversas formas. Primeiro, eu diria que vem pelos traumas. O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Lá na sua infância, os seus amigos faziam questão de apresentar garotas para você. Você era uma pessoa tímida, reservada, e os garotos, seus amigos, ficavam, né, em cima de você, colocavam você em situações assim não legais, né, constrangedoras, e você não sabia lidar com essas situações, né, diante das meninas, não sabia o que falar, não sabia como agir, como se comportar, e você acabou pegando aí um trauma disso, porque
em algumas dessas situações, você foi rejeitado, algumas meninas rejeitaram você, acabaram falando mal, e diante aí de uma situação você acabou pegando esse trauma. Você cresceu e agora, quando você vai conversar com algumas meninas, chegar perto de alguma garota, você tem muito receio, fica muito ansioso, tem medo porque aquela experiência lá no passado, aquela situação pode ocorrer novamente e você não quer que isso aconteça. Então, dei um exemplo simples, tá? Você pode, o medo ele pode ser instalado através de um trauma, tá? Ou através de um bullying, alguém lá na escola começou a tirar sarro e todo o colégio viu você passando aquela vergonha, aquela humilhação, até um garoto enfrentando você e você, né, o bullying, né, as pessoas tirando sarro, as pessoas colocando apelido em você e você ficou conhecido com esse apelido na escola inteira. Então você pode adquirir um trauma lá atrás, né, alguns anos, lá no início da sua vida, na infância. Agora tem o seguinte, o ambiente social ele é um fator importantíssimo porque ele pode tanto minimizar ou maximizar, ou seja, isso pode ser reforçado esse trauma. Então depende da forma como você vai lidar dali para frente, como você vai ser estimulado, tá? Então depende, algumas pessoas elas procuram ajuda, então logo na infância, quando estão na adolescência, então, às vezes não consegue lidar com certas situações ou com certos conflitos que a pessoa está vivendo, então principalmente os pais começam a notar algum comportamento diferente do filho, então começa a procurar ajuda. Então essa é uma das coisas que podem ajudar, né, a minimizar a situação e, claro, a pessoa reverter esse quadro. Uma outra situação que pode instalar medo na pessoa é que a pessoa pode aprender o medo. O medo pode ser aprendido. E pode, meu amigo. Então imagine você, seus pais, você na sua casa. O seu pai, ele, por tal comportamento, atitude, ele começa a colocar, mesmo que ele não saiba, que ele não queira, mas isso pode acontecer. Vou dar um exemplo de um paciente. Essa pessoa já tinha mais de 40 anos, né, uma pessoa adulta, só que ela tinha medo, né, uma menina, uma mulher, tinha medo de dormir sozinha. Tem medo de dormir sozinha, não é dormir sozinha na cama, dormir sozinha na casa dela. Então o que aconteceu? Quando ela nasceu, os pais dela, os irmãos dela, já tinham mais de 25 anos, já estavam todos casados, então ela foi a última filha a nascer, a última irmã a nascer. E os pais já eram um pouco mais idosos, e quando essa criança foi adolescente, essa criança foi crescendo, os pais protegiam muito. Então fazia de tudo para que ela não ficasse sozinha, e quando ela foi crescendo, chegando na adolescência, quando os pais iam viajar, iam fazer algum trabalho, o que os pais falavam? Bom, você não pode ficar aqui em casa sozinha, é muito perigoso, você não pode dormir sozinha. Constantemente, os pais começavam a fazer esse discurso, a falar isso, é muito perigoso, né? Você tem que fechar a porta, os ladrões
pode invadir essa casa, e agora? E aí, né? Você sozinho, o que você vai fazer? Eles começaram a reproduzir isso. E o que aconteceu? Então, depois de adulto, né, ela não... Foi um dos motivos que ela veio procurar terapia. E hoje ela não consegue, né, essa pessoa ela não consegue dormir sozinha, né, mesmo tendo uma casa, né, com tudo fechado, local seguro, a pessoa não consegue dormir sozinha em uma casa, precisa de outras pessoas dormir. Então, esse é um exemplo, né? A pessoa ela pode aprender, né? Outras pessoas podem ensinar ela, como no caso os pais, né? Os tutores, quem está sendo responsável pela pessoa, quem está cuidando da pessoa, pode aprender com os professores, com os pais, com os avós, então pessoas próximas também. Você pode aprender também com um colega. Esse medo pode ser instalado porque você aprendeu com alguém. Imagine um amigo seu em um grupo de escola. Esse seu amigo foi lá, deu uma opinião, e aí os colegas começaram a tirar sarro. Ah, seu burro, você é muito burro, você falou errado, isso não... ignoraram a opinião, o comentário desse seu amigo. E aí você pensa, se eu falar alguma coisa nesse grupo, o pessoal vai tirar sarro de mim, e você acaba se retraindo, ficando mais na sua, tendo uma posição mais reservada e não acaba participando do grupo, deixando os outros falar, porque você acredita que vai sofrer aí uma represária dos seus amigos. Então você pode também aprender com os outros. O medo ele também pode ser instalado por uma experiência negativa no passado, uma experiência ruim, um episódio que você teve, beleza? Então eu quero que você comente aqui, né, como que seria a sua vida se você não tivesse esse medo. Medo de ser avaliado negativamente, medo de ser julgado. Então comente aqui, por favor. E quando a pessoa ela tem um medo, fobia social, o nome mesmo já está dizendo que é fobia, que é um medo exagerado, é um medo excessivo. O medo é algo natural, normal, só que ele pode ir para o extremo. Desenvolvendo um medo de fobia, né, de pessoas, a pessoa também pode desenvolver outros medos, outras fobias. Eu sempre pergunto isso para as pessoas: você tem outros tipos de medos? E é batata, as pessoas sempre têm outros medos. Medo de barata, medo de injeção, medo de altura. Então, diversos medos podem surgir. O medo ele pode piorar com o tempo. Para algumas pessoas, né, pode durar bastante tempo. E por que isso acontece? Acontece porque a gente tem que reagir, a gente tem que fazer alguma coisa. E as pessoas elas têm alguns mitos. As pessoas acreditam que não precisam fazer nada com relação a ele, porque ele vai embora. Bom, é algo para se pensar, algo para a gente dormir pensando no nosso travesseiro aí pelo menos uma semana. Nada, vamos fazer uma continha básica de matemática. Nada vezes nada é o quê? Dá em quê? É igual a nada. Se eu não fazer nada, nada vai acontecer. Aí que mora o perigo. Aí que está a sacada. Então as pessoas pensam que se não fizer nada, elas vão ser curadas, mas não é isso. Então, algumas pessoas falam assim que o tempo vai resolver, o tempo vai curar. E eu posso dizer com toda certeza, como um profissional, né, da área da saúde, o tempo não tem nenhum poder curativo. Se
se tivesse, as pessoas seriam curadas. Tem um câncer. Bom, vou ficar aqui na minha casa, daqui um mês eu acho que o câncer ele vai embora, vou ser curada. Ah, não, um mês é pouco, mas tenho certeza que daqui 3 meses vai ser curado. E não é assim que acontece. Ou se você quebrou a perna, teve uma fratura, começou a sentir muita dor, sua perna começou a inchar, mas não vou ao médico não, porque o tempo vai curar. O tempo é um poder fenomenal e não tem nada a ver. Tá? O que cura é as nossas ações, as nossas atitudes diante da circunstância. No mínimo eu tenho que ir para um hospital. Tá? Aí sim, depois da ação, da atitude, do comportamento do médico, na minha perna, eu posso esperar a cura. Um outro pensamento, um outro mito que a pessoa tem que, assim, isso vai passar. É uma frase que as pessoas utilizam muito. Ah, isso vai passar. E quando começam a perceber que não passa, pelo contrário, aumenta. E por que aumenta? Porque eu não fiz nada a respeito disso. Eu tenho que fazer algo com relação a isso. Eu tenho que combater. E o medo, ele pode contribuir, como eu já disse anteriormente, pode contribuir para surgir novas fobias, novos medos, começar a piorar a minha situação, agravar a minha situação de pensamentos, meros pensamentos negativos, pode surgir mais pensamentos negativos e desses pensamentos negativos surgir pensamentos catastróficos, ou seja, pensar somente no pior. E o medo, ele tem, eu quero falar agora de uns comportamentos que o medo ele vai forçar você a desenvolver. Primeira delas, que é o comportamento de segurança. Talvez você já ouviu falar, o que é esse comportamento de segurança? São ações que praticamos para reduzir a nossa sensação de risco. Então, quando eu estou com medo, ele vai forçar a eu praticar esses comportamentos. Então, comportamento de segurança são ações que eu faço para reduzir o meu medo, a minha ansiedade. Então, por exemplo, eu vou no mercado, vou no comércio e eu tenho um pavor assim de fazer compra, porque quando eu vou no caixa eu preciso falar às vezes preciso, falar com a mulher do caixa, preciso colocar meu cartão e todas as vezes que eu vou lá nesse mercado, no caixa, eu sempre olho para baixo, eu não olho para o rosto da mulher, para a mulher do caixa, eu sempre olho para baixo. Esse comportamento é um comportamento de segurança, porque faz com que você não aumente a sua ansiedade, porque se você olhar para o rosto da mulher, a sua ansiedade aumenta. Então, se olhar para baixo, a ansiedade diminui, fico na minha. Então, isso se configura um comportamento de segurança. Um outro comportamento que pode surgir com relação à evitação ou esquiva. O que seria isso, evitação? Então, quando não sentimos confiantes ou bastante seguros, eu vou recuar, eu vou evitar, porque eu não quero entrar em contato com a situação temida. E você está coberto de razão. A sua mente, ela vai fazer isso com você. Ela faz com que você não entre em sofrimento. Porque você faz, pensando um pouco, voltando ao passado, você vê as situações passadas que você teve, uma situação, uma experiência muito ruim, um trauma, a sua mente fala para você, bom, aquele momento não foi nada legal, aquela humilhação, não quero
que você passe isso de novo. Não vou fazer você passar isso de novo. Então, a sua mente utiliza esse recurso, esse estilo de enfrentamento. Você vai evitar essa situação. Então, você não entra em contato com a situação temida. A curto prazo, isso parece maravilhoso, porque você não aumenta a sua ansiedade, não aumenta o seu medo, mas a médio e longo prazo vai piorar a sua ansiedade, o seu medo, só tende a piorar. E você pode falar isso para mim, você tem essa experiência. Um outro comportamento com relação à fuga, você vai, por exemplo, numa fila, num banco, pagar conta, e você está lá numa fila esperando já uns 5 minutos, e você começa a se retorcer, as suas mãos já começam a dobrar, você não sabe mais o que fazer, você sente a ansiedade subindo, você ficando ansioso, e você não vê a hora de sair dali correndo, você sente uma necessidade urgente de sair do local. Então, fuga. E antes de você pagar a conta, você já sai do banco. Por quê? Sua ansiedade está subindo, você não suporta. Um outro comportamento, evitação parcial. É um pouco parecido com a evitação. Evitação parcial, o que seria essa evitação? Imagine que você foi convidado para ir a uma festa, seus amigos, tem lá, você conhece alguns amigos que vão estar na festa, e você sabe que você não é um cara assim descolado, conversa muito, é um cara mais quieto, mais tímido. Mas você aceitou o desafio e foi na festa, porque você quer também se divertir. Chegando na festa, você somente conversa com esse seu amigo, que foi com você para a festa. Então você foi com um amigo e você só conversa com ele. Mas você não sai da sua zona de conforto, não procura conhecer pessoas novas, pessoas novas, conversar com outras pessoas. Somente você conversa com aquele seu amigo que você foi para a festa. Afinal, só ele que eu conheço. As outras pessoas não tenho. Alguns até eu conheço, mas não tenho muita intimidade. Então eu prefiro não me arriscar, não conversar com essas pessoas. Vou ficar aqui no meu lugar, no lugar que eu estou. Isso é uma evitação parcial. Você não evita de ir à festa, de interagir com o seu amigo, mas você não interage com as outras pessoas, ok? E eu quero indicar um livro para você que está me assistindo, um livro muito bom, chama Mais Esperto que o Diabo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. É um livro muito bom que o livro todo vai falar sobre o medo. É uma entrevista que do Napoleão Hill, né, ele viveu aí, morreu em 1970, é um autor, escritor, empreendedor, foi um cara que escreveu diversos livros sobre prosperidade, sobre pensamento positivo, sobre autoconhecimento, motivação, vários livros aí de autoajuda, e ele está entre um dos autores aí mais vendidos, né, no mundo inteiro. Tá? O livro dele é vendido até hoje, né, Napoleão Hill. Então, um livro excelente para você começar a dar os seus primeiros passos. E eu reservei aqui alguns trechos que eu vou ler para você, que diz o seguinte. Então, é claro que não é uma ficção, ele não sentou com o diabo, não fez essa entrevista, mas é como se ele
estivesse, né, fazendo entrevista com o diabo. E olha que interessante. Ele pergunta assim, praticamente todo o livro, né, ele questionando, fazendo essa entrevista. A pergunta: mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse: quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Então estou fazendo uma pergunta. Aí o diabo responde: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. Olha que coisa interessante, hein? Falando dos pensamentos negativos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo, eu controlo o pensamento negativo. E aí ele fala aqui do pensamento do seu adversário, que é o pensamento positivo. Eu, como psicólogo cognitivista, né, eu intitulo aqui o pensamento positivo é o pensamento funcional, o pensamento realista, né? Você está dentro da realidade. E o pensamento negativo é o pensamento disfuncional. Está alguma coisa anormal, está tendo ali algumas anomalias. É o pensamento que não funciona, que não é real, está fora da realidade, vamos dizer assim. Fugir um pouco. Outra pergunta que o Napoleão Hill faz: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Aí a resposta: um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Olha que interessante. Então, se a gente pensar um pouco, aquela experiência negativa que você teve no passado, a primeira seria o quê? Uma semente. Então, uma semente, todos os dias, todos os momentos, a gente lança a semente. Agora, como ela vai crescer, como ela vai frutificar, depende muito de nós. Então ele falando, ó, eu planto semente do medo lá atrás. E aí ele vai germinando e crescendo pelo uso contínuo dos pensamentos negativos. É muito interessante isso. O livro todo, ele é bom, tá? Vale a pena você ler. E outra pergunta que ele faz: então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Aí o diabo responde: certo, para mim não está. Mas é verdade, você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Outra pergunta: vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, usa o que vocês seres humanos chamam de ambiente. Como um meio de controlá-los, é aqui que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. E eu quero ler aqui a última pergunta. Diga-me,
quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Olha que interessante. Ele responde: aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas através de pensamentos, novamente falando sobre pensamentos, que eles acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Para sempre. Veja que interessante, ele já começa a falar aqui sobre hábitos. Então, é isso. Então, os hábitos, eles aprisionam, né, a nossa mente. Por isso que nós temos que desenvolver hábitos saudáveis. E eu quero fechar, né, esse livro aqui falando de uma frase do Napoleão Hill. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então tá aí um ótimo livro, uma indicação para você começar a ler e ficar mais esperto que o diabo. Existe alguma maneira, algum remédio na farmácia para acabar com o medo? O que vocês acham? Responde para mim aqui nos comentários, por favor. Como é possível você vencer o medo diante das situações sociais? E eu posso dizer, meu amigo, com toda certeza, depois de muitos anos trabalhando como psicólogo, mais de 20 anos lidando com o sofrimento humano, é possível você combater o medo e existe um remédio. Só que esse remédio você não encontra na farmácia. Se encontrasse, né, um remédio para o medo, para a ansiedade, não teria ninguém ansioso, ninguém com medo. Você concorda comigo? E para explicar isso, eu quero fazer uma comparação. Imagine que você está no centro de São Paulo. Centro de São Paulo não. Você está lá na Avenida Paulista, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo e do Brasil. Você vê que um rapaz sequestra uma pessoa ali no meio da avenida, e esse miliante está com essa pessoa como refém, está apontando uma arma na cabeça dessa pessoa. E as pessoas, o que elas fazem? Elas começam a gritar, a ficar desesperada, uma começa a tropeçar na outra e sair correndo de perto do sequestrador. Por quê? Tem medo de levar um tiro, de morrer, ou até mesmo de ser vítima desse sequestrador. Então isso é normal, é comum que isso aconteça, que diante de um perigo as pessoas saiam correndo, fiquem apavoradas ou entrem em choque. Mas, por outro lado, nós temos um segundo personagem, o policial. As pessoas estão correndo desse local do sequestrador, mas o policial
com a sua arma, ele vai de encontro com esse sequestrador, ele vai combater o sequestrador. Agora, minha pergunta, será que o policial não tem medo? Mas por que que ele vai enfrentar esse sequestrador? Porque veja, o policial ele tem que ter confiança, segurança para que ele não morra, né, na ocorrência. Ele não tem que fazer de tudo para não morrer nessa ocorrência, salvar a vítima e capturar o sequestrador, ou matar, né, ou finalizar a missão dele. Mas o que acontece? O policial não tem medo? Eu posso dizer, meu amigo, sim, tem medo. Só que o policial, ele treinou isso. Treinou diante dessas circunstâncias, dessas situações de iminente perigo, ele consegue executar, né, a sua ação, capturar o ladrão, capturar o bandido, né, sem ficar apavorado diante de uma situação com grande pressão, com grande risco da sua própria vida. Ele vai lá e consegue decidir com tranquilidade, com seriedade, né, tendo a calma, não ficando apavorado. Mas por que que isso acontece? Porque houve um treino, né, na sua mente. Ele treinou a sua mente, né, através de exercícios, através de técnicas, para ele aumentar a sua confiança, a sua capacidade de enfrentamento. E é isso que eu faço nas sessões, na terapia. É o que? É treinar a mente, para que você combata o medo, combata a ansiedade, né? E diante das situações, diante das sessões, cada vez você ganhe confiança, aumente a sua capacidade para que você enfrente as situações, né, do seu dia a dia. Então eu posso falar aqui com toda a certeza, com toda a segurança, não existe melhor remédio para combater a fobia social ou medo, se não for enfrentando ela, encarando. E foi o que o policial fez, o que o policial faz. Você tem que enfrentar, encarar. Só que, é claro, de forma responsável, com um profissional ali te orientando, te ajudando, porque não é de qualquer forma que você faz isso. Então nós temos técnicas para fazer isso, e uma das técnicas que eu utilizo, tá? Há muitos anos utilizo e venho aprimorando cada vez mais, é a técnica da dessensibilização, de sensibilizar a pessoa para que comece realizando essas situações. E é possível você fazer isso através dessa técnica, encarando a situação e trabalhando com essa técnica. Essa é uma das técnicas somente. Existem outras técnicas associadas a essa. Imagine, você tem medo de altura. E aí você deve estar pensando, se eu tenho medo de altura, então eu vou pular de paraquedas, porque aí eu curo realmente de vez a minha fobia, o meu medo de altura. Mas não é por aí, não é esse caminho, porque você pode ter traumas maiores ainda, porque não é dessa forma que trabalha. Existe uma maneira correta de fazer isso. Tá? Então, as pessoas são orientadas para mim como que você vai encarar essa situação
de forma segura, de forma orientada, né, da melhor forma. Mas assim, esses são os primeiros passos que você pode ir dando, né, não evitando, encarando. Beleza? Então eu trouxe um exemplo, tá, do policial, né? Todos nós temos medo, mas isso você pode trabalhar, você pode amenizar. Então o policial, diante de uma situação de perigo, ele pode ter uma apreensão, mas ele sabe o que fazer, sabe como agir, sabe como se comportar, como pensar. Então foi treinado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para suportar tais situações, tais ocorrências. É possível sim você trabalhar e curar o seu medo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela pessoa que precisa ter esse conhecimento, saber mais sobre o medo, pessoas que têm não só medo de fobias, medo de pessoas, medo da avaliação negativa, medo de outra pessoa, mas ter outros medos. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tenho certeza que irá ajudar essas pessoas. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!